Graça e paz, irmãs. Eu gostaria de convidar a igreja para abrir a Bíblia no livro de Gênesis, no capítulo 29. Vamos ler o que está escrito a partir do versículo 21. Assim: disse Jacó a Labão: dá-me minha mulher, pois já venceu o prazo para que me case com ela. Reuniu, pois, Labão todos os homens do lugar e deu um banquete. À noite, conduziu Lia, sua filha, e a entregou a Jacó, e coabitaram. Para a serva de Lia, sua filha, deu Labão Zilpa, sua serva. Ao amanhecer, viu que era Lia. Por isso disse Jacó a Labão: que é isto que me fizeste? Não te servi eu por amor a Raquel? Por que, pois, me enganaste? Respondeu Labão: não se faz assim em nossa terra, dá-se a mais nova antes da primogênita. Decorrida a semana desta, dar-te-emos também a outra pelo trabalho de mais 7 anos, que ainda me servirás. Concordou Jacó e se passou a semana desta. Então Labão lhe deu por mulher Raquel, sua filha. Para a serva de Raquel, sua filha, deu Labão sua serva Bila. E coabitaram. Mas Jacó amava mais a Raquel do que a Lia, e continuou servindo a Labão por outros 7 anos. Amém. Senhor Deus nosso Pai, só o Senhor é Deus, o único verdadeiro. O Senhor está entronizado nas maiores alturas entre os querubins. Tronos, poderes, soberanias estão diante do Senhor. O Senhor é excelso, e apesar de tão excelso, o Senhor está aqui agora. O Senhor nos reuniu neste lugar. O seu propósito jamais será frustrado. E por isso, neste momento, nós queremos entregar nas suas mãos, mais uma vez, a nossa casa, os nossos filhos, onde quer que eles estejam, marido, família, afazeres. E que neste momento, ó Pai, o nosso coração esteja totalmente pronto para receber a porção que o Senhor quer dar hoje. Que sua vontade somente seja feita. E tudo que acontecer aqui esta noite seja para a honra e glória do seu nome, para o crescimento e o fortalecimento da sua igreja aqui na terra. Isso nós lhe pedimos e já lhe agradecemos em nome de Jesus. Amém. As irmãs podem sentar. Nós, graças a Deus, conhecemos bem a história de Jacó, que se tornou Israel. Quando Jacó veio de sua terra, enviado por seus pais, ele teve um encontro com Deus num lugar chamado Luz, e ele trocou o nome do lugar para Betel, casa de Deus. Enfim, chegou a Padã Arã, a casa de seu tio Labão, e ele se surpreendeu porque ele tinha 2 irmãs, 2 primas, solteiras, virgens, esperando que o pai desse para elas o esposo. Ele, quando olhou para Lia, a mais velha, percebeu que ela tinha os olhos baços. A Bíblia diz que Lia tinha os olhos baços, quer dizer, ela era míope. E Raquel era linda. A Bíblia diz que ela era linda, de corpo e de rosto. Ele, então, se apaixonou por Raquel à primeira vista. Ele olhou a beleza de Raquel. Ele ficou impressionado com a aparência de Raquel, mas ele não conhecia Raquel. Bem,
ficou trabalhando com o tio, e o tio disse: por favor, Jacó, estabelece o teu salário. Não é pelo fato de seres meu parente que vais trabalhar de graça. E ele, rapaz, jovem, querendo impressionar, não conhecia os hábitos da terra, não é? Como todo imigrante, deu um fora. Inflacionou o mercado. Disse para o tio: 7 anos eu vou trabalhar para ti, para pagar o dote da tua filha mais nova, Raquel. Olha, Labão não podia achar uma proposta melhor. Imagina, 7 anos de trabalho para pagar o dote de Raquel. Ele aceitou na hora. E Jacó foi, logicamente, para o deserto, para tomar conta dos rebanhos de Labão. Você pode imaginar quanto esse rapaz sonhou com o dia de casar com Raquel, apaixonado, sozinho. Pela primeira vez ele estava sem família, sem a mãe, sem o pai. Naquela solidão do deserto, ele ficava sonhando com Raquel. Isso é coisa minha, eu é que acho, não está escrito na Bíblia. Mas 7 anos de paixão, trabalhando por uma mulher, ele devia lá fazer seus poemas, imaginar o encontro, sonhar com o casamento, porque o homem também sonha. Ele fez uma contagem regressiva. No texto que nós lemos, ele chegou para Labão e disse: dá-me minha mulher, pois já venceu o prazo para que me case com ela. Ele estava na contagem regressiva. Labão foi legal, Labão foi muito bom, tudo bem. Fez um banquete, convidou, a Bíblia diz, todos, está escrito aqui no versículo 22, reuniu todos os homens do lugar, deu um banquete. E quando foi de noite, ele passou Lia para a tenda de Jacó. Não passou Raquel, passou Lia. Jacó, na hora, entrou na tenda, coabitou com Lia. Você pode imaginar com pureza como foi aquela noite de Lia? Lia era virgem. Lia sonhava em ter o marido. Lia queria ter sua família, como toda mulher. E agora o pai deu a ela o marido, porque naquela época era assim. Você já imaginou esse encontro e essa noite de Jacó com Lia? Tudo que ele tinha planejado com Raquel, ele disse a Lia e ele fez com Lia, pensando que era Raquel, todas as frases de amor, todos os poemas. Oh, que maravilha! Lia ali teve a melhor noite da sua vida. No outro dia de manhã, o que é isso, Labão? O que é isso? Pense em Lia, não ria não. Pense na pobre da Lia. Você queria estar no lugar dela? Labão, você me enganou. Eu trabalhei 7 anos para você, para ter Raquel. Olha o que você fez comigo. E a pobre da Lia vendo isso tudo. A pobre da Lia recebendo tudo isso. Labão disse: não é assim que se faz a nossa terra. Dá-se primeiro a caçula, para depois a primogênita. Não, aqui vai por ordem. Você trabalha mais 7 anos, deixa passar a semana dessa, e eu posso lhe dar a outra, por mais 7 anos de trabalho.
Tudo bem, ele aceitou. Aqui, nesse primeiro dia da lua de mel, no dia do casamento, começou o problema de Lia. Ninguém pode pensar num casamento que pode dar certo quando a mulher tem um marido que é apaixonado por outra mulher, a outra é mais bonita e é mais jovem. Que tal você? Se você se vestir de Lia, você vai dizer assim, não dá, estou saindo. Não tinha essa, não tinha segunda opção, não tinha plano B. Lia teve que aguentar e Lia teve que se segurar no único que pode segurar. Sabe o que vai acontecer? O casamento de Lia era absolutamente abençoado, porque foi o pai dela que abençoou. Olhe, veja a situação dessa mulher. Que humilhação, que dor. Que dor, meus irmãos. Mas aqui vai ter uma notícia maravilhosa. No versículo 31 diz assim, vendo o Senhor que Lia era desprezada pela fecunda, ao passo que Raquel era estéril. Pronto. Agora, se Deus é por mim, quem será contra mim? Deus está com Lia. Então você já sabe o final da história. Nunca alguém pode ter prejuízo se ele está com Deus. Naquela época, a mulher era valorizada pela fertilidade dela. Uma mulher que era estéril era considerada alguém que tinha o ventre amaldiçoado. Além do mais, era uma mulher que não honrava o marido, porque ela não podia provar para os outros que o marido dava no couro, desculpem a expressão, mas é essa. Então, o marido queria uma mulher que parisse. Olha o que vai acontecer. Olha o que Deus vai fazer na vida de Lia. Pelo seguinte, um homem se deita com uma mulher, porque desde o princípio, Deus fez assim. Um homem com outro homem são dois homens. Uma mulher com outra mulher são duas mulheres. Mas um homem com uma mulher formam uma só carne. Agora, se eu perguntar para você que está aqui e que já teve filho, quantos dias, semanas ou meses de gravidez você tinha do seu primeiro filho, quando você descobriu, ai, estou grávida? Se assustou. Você diz para mim assim, uma semana, um mês, 2 meses, não importa. Quando você descobriu que estava grávida, o filho já estava lá. Não é? Aí você foi dizer para o seu marido, ele se assustou. Por que se assustou? Sabe por que ele não sabia? Porque não foi ele que fez. Sabe por que você não sabia? Porque não foi você que fez. Você e seu marido se deitam. E vocês, quando se deitam, vocês entram numa legalidade criada por Deus, onde Deus fica à vontade para trazer uma vida que está com Ele na eternidade. Deus traz aquele filho, pega a sementinha do seu marido
e o resto é com você e Deus. Se o marido nunca mais botar sementinha, não tem problema. Ele vai criar, vai tecer um corpo para aquela vida que ele trouxe. O salmista, no Salmo 139, quando ele ora, ele diz para Deus: Tu formaste o meu interior, Tu me teceste no ventre da minha mãe. Os meus ossos não foram de ti encobertos, quando no oculto eu fui formado e entretecido como nas profundezas da terra. Tu me viste a substância ainda informe, e no teu livro todos os meus dias foram escritos e determinados, quando nem um deles havia. Você viu? Quem faz o filho é Deus. Seu marido não sabe fazer esse copo. Você não sabe fazer este microfone. Como você ia fazer filhos inteligentes? Não. Foi Deus quem criou. Foi Deus que operou esse milagre no seu ventre. É Deus agora. Precisa saber que é Deus. Então você vai ver logo uma qualidade de Lia. No versículo 32, aqui, eu gosto que você fique com a Bíblia na mão, mas eu não sei, eles estão projetando, graças a Deus. Diz assim: concebeu, pois, Lia, e deu à luz a um filho, a quem chamou Rúben. Porque disse: o Senhor atendeu a minha aflição. Olhe bem. Rúben significa o Deus que atende os aflitos. Tributou a Deus. O Senhor me atendeu a minha aflição. Versículo 33. Concebeu outra vez e deu à luz um filho. Soube o Senhor que eu era preterida e me deu mais esse. Lhe chamou Simeão. Simeão significa o Deus que atende os desamparados. Outra vez concebeu Lia e deu à luz um filho e disse: agora desta vez se unirá mais a mim meu marido, porque lhe dei 3 filhos. E o chamou Levi, o Deus que aumenta. De novo concebeu e deu à luz um filho. Então disse: desta vez louvarei o Senhor. E por isso lhe chamou Judá, o Deus que é digno de todo louvor. Você percebeu que cada filho de Lia era um tributo a Deus? Foi Deus que deu. Foi Deus que fez, foi Deus que trouxe. Eu dependo de Deus. Olha que mulher. Se foi Deus que me deu, eu vou cuidar. Eu vou me dedicar. Eu vou receber com responsabilidade. E eu não vou criar filhos para o mundo. Eu vou criar filhos para o meu Deus e Pai. Aí, vamos ver um pouquinho Raquel. Olha o capítulo 30, versículo 1. Vendo Raquel que não dava luz, que não dava filhos a Jacó, teve ciúme de sua irmã e disse a Jacó: dá-me filhos, senão morrerei. Observe Raquelzinha. Raquelzinha tão linda, tão imatura, não sabia que era Deus que dava filhos. Ela achou que era o marido. Ela diz para Jacó: dá-me filhos, senão morrerei. Aí como é que você vai viver sem mim? Você vê 2 irmãs, 2 mulheres, criadas no mesmo ambiente, filhas do mesmo pai. Uma tem uma relação com Deus e a outra parece que não tem nenhuma.
Uma sabia, é Deus que dá o filho. A outra sabia, não, é o marido. Ela não percebeu que Jacó tinha filhos com Lia e com ela não tinha. Então o problema não era de Jacó. Havia algum problema? Além do mais, você viu, a Bíblia diz que ela teve ciúmes. O que diz que Raquel era uma pessoa carnal. Uma das obras da carne é o ciúme. Prostituição, impureza, lascívia, idolatria, inimizades, porfias, iras, discórdias, contendas, ciúmes, inveja, bebedice, glutonaria. Então, o ciúme, ela era uma mulher carnal. Aí, o que foi que Jacó disse para ela? Jacó já estava começando a ficar cansado da imaturidade de Raquel. Ela já estava cansando o marido. Porque chega uma hora que uma mulher imatura, ela começa a cansar o marido. Estou dizendo para você por quê. Porque o objetivo de Deus, quando criou a mulher, foi um só. Para que ela seja a ajudadora idônea. Deus criou o homem. Depois que Deus criou todas as coisas, Ele criou o homem. Agora sim, façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Ele deu a palavra, Ele tocou no barro, Ele fez o homem, Ele soprou, Ele se esvaziou nas narinas do homem, estava lá o homem. Deus passou todos os animais diante do homem aos pares, macho e fêmea. Viu? Para que o homem desse nome, significa que o homem tinha que assumir a autoridade. E o homem foi dando nome: boi, vaca, passa, cão, cadela, passa, cavalo, égua, foi passando. À medida que o homem ia dando nome, ele ia chegando a uma conclusão: ei, cada macho tem sua fêmea, cadê a minha? Ele começou a pensar. Chega no final, a Bíblia diz assim: mas para o homem não se achava uma ajudadora que lhe fosse idônea. Coitado de Adão. Até o macaco tem sua macaca. E o macaco lá com a macaca dele. E eu... Sabe o que é o homem? O homem é a terra. Olhe bem isso. O homem é a terra. A terra agora clama aos céus pela fêmea. E Deus está olhando. Para fazer a fêmea vai ser diferente. Vai ter que clamar, vai ter que pedir, vai ter que interceder. Eu vou mandar a fêmea. Aí... o homem, coitado, nos seus suspiros. E Deus não é... Deus sempre vem suprir a necessidade. A vaidade Ele não supre. Mas a necessidade, Ele é expert. Ele entra com tudo. Não é bom. Primeiro não, da Bíblia, que o homem esteja só. Aí ele entra com tudo. Falemos uma ajudadora que lhe seja idônea. Agora como é que Deus veio? Por acaso Deus pegou o barro? Não, porque a mulher é diferente. Ele não criou a mulher do barro. Diga assim, glória a Deus. Ele fez o homem dormir. Diga, glória a Deus. Se o homem estivesse acordado, ele ia interferir. Então, para que não houvesse interferência do homem, Deus, dorme. Eu costumo achar que o homem ia dizer para Deus, faz assim, Senhor, faz assim, não bota a boca.
Deixa a mulher sem boca, para ela não falar. Bem, Deus tirou a costela do homem, fechou o lugar e fez a mulher. E Deus fez a mulher sem ser do barro. E agora Deus pegou a mulher aqui do lado, acordou o homem e Deus entrou. Tchan, 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 tchan. Tchan, 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 tchan. Olha, esta cena vai se repetir no último capítulo de Apocalipse. Quando o Espírito e a noiva dizem, vem. É o Espírito e a noiva chegando. O que você está achando que até hoje você entra com seu pai na igreja porque o noivo está lá esperando? O homem sempre vai representar Cristo. A mulher sempre vai representar a igreja. Por isso o diabo tem tanto empenho que não aconteça casamento. A não ser que haja aquela palhaçada, que eu não vou dizer, porque eu não tenho medo. Eu não tenho medo de ser presa. Eu tenho o que fazer lá no presídio. Campo missionário. Campo missionário. Então, aí Deus fez a mulher. Mas agora eu tenho uma notícia para você lembrar. Deus não soprou vida na mulher. Entendeu? Ele soprou a vida no homem. A vida vem para a mulher através do homem pela costela. O que significa? Que Cristo tem vida e a vida passa para a igreja. É isso. Então, nós precisamos sempre lembrar isso. Agora, quando nós olhamos a nossa situação hoje, será que nós esquecemos que quem cria o filho no ventre é Deus? Lia sabia. E Deus, quando criou a mulher, criou para ela ser ajudadora idônea. A primeira vez que eu fui pregar num congresso de mulheres que me convidaram, tem muitos anos, tem 40 anos. Eu fui estudar sobre idoneidade. E quanto mais eu estudava, fosse numa língua, na outra, eu atravessei a rua, eu moro ali na Avenida Copacabana. Do outro lado, tem um judeu, Skenazi. Eu atravessei, peguei minha Bíblia e fui lá e disse para ele, me ajuda aqui. Veja aqui no Bereshit seu, o que é isso daqui? Ajudadora idônea. Ele levantou, pegou, botou o talite, pegou a Torá, abriu, leu, fechou, botou no lugar, tirou o talite e disse, bem chatinho. Ele falava assim, tudo bem. Você tem uma Scania Vabis, é um caminhão, aquele caminhão. Naquela época, 40 anos atrás, era o melhor que tinha. Tem tudo. E você agora vai levar o Scania Vabis para a estrada. Na hora que você senta, não tem o volante. O volante é a peça idônea. Porque não vai você querer dirigir seu marido. Porque é uma peça que ninguém olha. Você hoje pensou no volante do seu carro? Não, você pensou no carro.
Você pegou no volante e disse, ei, que volante bonitinho. Não. Mas o carro você olhou se estava sujo, né? Então, se você botar o volante, você leva o carro. Mas digamos que o carro está todo pronto e tem o volante. Mas faltou a bateria. Naquele momento, a bateria é a peça idônea. A peça idônea é uma peça menor, que ninguém dá muita atenção a ela. Mas sem ela, o todo não funciona. Esta é a intenção de Deus quando criou a mulher. A mulher foi feita para que, estando presente na vida do homem, tudo funcione. E ele funcione bem. E tem cada bronca que entra na vida de um homem, que atrapalha a vida dele todinha. Raquelzinha estava atrapalhando. Raquelzinha, dá-me filhos, senão morrerei. Ele não aguentava mais. A Bíblia diz, irou-se contra ela e disse, acaso estou em lugar de Deus que ao teu ventre impediu frutificar? Está vendo? Sabe o que ela fez? Toma a minha serva Bila, deita com ela para trazer filho aqui dentro. Sabe por quê? Lá vem Jacó do deserto de tarde. Saía Rubem correndo, Simeão atrás, Levi engatinhando e Judá no colo. Babá, babá, babá. Os filhos de Lia pegavam o pai e levavam para a tenda de Lia. Raquel não queria. Então ela queria um filho dentro da casa dela para Jacó vir direto para lá. Ele deitou com Bila, nasceu Dan. Este filho que nasceu por causa da pirraça de Raquel, se você olhar, eu vou mostrar para você rapidinho em Gênesis 49, quando Jacó vai dar a bênção para os filhos, que ele dá a bênção para cada tribo. Olha o que ele diz para a bênção de Dan. No versículo 17, ele diz, Dan será serpente junto ao caminho, uma víbora junto à vereda, que morde os talões do cavalo e faz cair o seu cavaleiro por detrás. Dan, o filho que nasceu de Jacó com Bila por pirraça de Raquel. Só mais um exemplo. No capítulo 7 de Apocalipse, quando João viu os que estavam sendo selados, ele diz, de todas as tribos, no versículo 7, Apocalipse 7, versículo 4, olha que ele diz, então ouviu o número dos que foram selados, que era de 144 mil, de todas, olhe bem, João diz, todas as tribos dos filhos de Israel. Da tribo de Judá foram selados 12 mil, da tribo de Rubem 12 mil, da tribo de Gade 12 mil, da tribo de Áser 12 mil, da tribo de Naftali 12 mil, da tribo de Manassés 12 mil, da tribo de Simeão 12 mil, da tribo de Levi 12 mil, da tribo de Issacar 12 mil, da tribo de Zebulon 12 mil, da tribo de José 12 mil, da tribo de Benjamim foram selados 12 mil. Cadê Dan? Cadê Dan? Dan é uma das tribos. Dan é uma das tribos. Porque Lia teve 6 filhos. Rubem, Simeão, Levi, Judá, Issacar e Zebulon. Está aqui. Raquel teve 2. José e Benjamim. Zilpa, a serva de Lia, teve Aser e Gade. E Bila teve Dan e Naftali.
formam as 12 tribos. Cadê Dan? Que em vez de Dan, botaram Manassés. Que Manassés é o primogênito de José. Viu que a tribo de Dan não foi selado nenhum filho que nasceu da pirraça de Raquelzinha. Com toda esta maldição do pai. Mais uma de Raquel, que a gente tem que andar. E quando um dia, mais uma de Raquel. Versículo 14 do capítulo 30. Foi Rúben nos dias da ceifa, da trigo, e achou mandrágoras no campo e trouxe para Lia sua mãe. Então disse Raquel a Lia, dá-me das mandrágoras de teu filho. Ela respondeu, achas pouco me teres levado o marido, tomarás também da mandrágora do meu filho? Disse Raquel, ele te possuirá esta noite. A troco das mandrágoras do teu filho. Alugou o marido por mandrágoras. Você sabe, mandrágora é uma frutinha. Eu morei ali 3 anos e meio no extremo sul do Iraque, fronteira com o Kuwait, exatamente em Ur dos Caldeus. Lá tem muita mandrágora. É uma frutinha assim redonda, verde. Quem é da Bahia conhece umbu. É isso mesmo, é umbu. Quando ela é bem verdinha, verde musgo. Quando ela vai ficando madura, ela começa a ficar amarela de um lado. E quando naquele amarelo começam a surgir pintas assim, lilás, ela está no ponto de ser comida. Existe um modo do povo pensar que mandrágora é uma fruta afrodisíaca. E o chá da folha de mandrágora, por isso é muito caro ali. Raquel chegou na casa de Lia, viu mandrágoras em cima da mesa e disse, me dá as mandrágoras, eu preciso. Lia disse, você acha pouco me ter levado o marido, agora quer também que eu resolva o seu problema? Que lhe dê as mandrágoras. Vamos fazer um negócio. Ele dorme com você hoje. A troco das mandrágoras. Lia disse, leva. Lia não estava interessada em mandrágora, ela queria um marido. Uma noite com aquele marido era tudo na vida dela. Olha o que vai acontecer. Eu acho que naquele dia Lia tomou um banho, botou uma flor no cabelo, botou umas roupas lindas e foi encontrar Jacó com aquela porção de filho atrás. Quando ela vai encontrar Jacó, a Bíblia diz, à tarde, vindo Jacó do campo, saiu-lhe ao encontro Lia e disse, esta noite me possuirás, pois eu te aluguei pelas mandrágoras de meu filho. E Jacó, naquela noite, coabitou com ela, não deu outra. Engravidou, pariu, Issacar, preço pago. Essa é Raquelzinha. Você está vendo a capacidade que essa mulher tem. Não é? Raquel. Bem, eles vão. Labão estava. Eu não vou entrar nesse mérito agora por causa do nosso tempo. Mas. Pastora, você não sabe com quem está se metendo. Eu te contar uma coisa, Jacozinho não era fácil. Jacó tatuou ovelhas. Ele foi o inventor da tatuagem aqui na Bíblia. Está escrito. Está escrito. Ele, olha, presta atenção. Agora ele pagou os 14 anos. 7 anos de trabalho para ter Lia, 7 anos de trabalho para Raquel. Agora Jacó diz para ele, então agora diz quanto vai ser o teu salário. Ele disse, não tem problema. Passa no meio do rebanho e escolhe
todas as ovelhas que são listadas e malhadas, porque era uma exceção, ficam para mim. E as outras que são limpinhas, tudo inteirinho, ficam para ti. Foi um trabalho muito bom. E Labão achou que estava levando a melhor. Ele o que fez? Ele ficava no deserto com as ovelhas. Então, deixa eu falar do tatu para vocês. Versículo 37 do capítulo 30. Tomou então Jacó varas verdes de álamo, aveleira e plátano. Olha, são 3 vegetais que têm uma resina fixa, indelével. Ele pegava essas varas, tirava uma lista, deixava outra, tirava outra, deixava outra, e fez uma cerca no lugar onde as ovelhas vinham beber água. Quando chegava na hora da ovelha parir, ele botava ali. O bezerrinho, bezerro não, o cordeiro que nascia, era imprensado nas varas. Ficava listado. Às vezes a lista não ficava perfeito, ficava manchado. Mas ele só fazia isso com as ovelhas fortes. Assim, lógico, o rebanho dos malhados e dos manchados se multiplicou. E ele ficou com tudo tatuado. Lógico que os filhos de Labão viram, pera lá, mas Jacó está com o rebanho aumentando. E eram as mais fortes, e do meu pai nada. Então já não olhavam para Jacó. Jacó estava se aproveitando. Não é à toa que ele teve que ter o nome trocado no Val do Jaboque. O usurpador. Eu sei que os filhos de Labão, os cunhados, já estavam, eles iam matar Jacó. Labão também já estava sendo alertado pelos filhos. Então Jacó, quando viu que o negócio estava ruim, Deus diz para ele: volta, sai daí. Só que Jacó aproveitou quando Labão foi fazer a tosquia, pegou a filharada, pegou as servas, os rebanhos e se mandou na direção da casa do pai dele. Só que ele não podia voltar, porque se ele fica, os filhos de Labão queriam matá-lo. Se ele vai, Esaú queria matá-lo. Ah, tá vendo? Tá vendo? Vai andar com o caminho sujo. Não podia voltar. E quando Labão chega em casa da tosquia, viu que Jacó tinha ido embora com as filhas e tudo mais, ele foi atrás. E quando ele encontra Jacó, ele reclama de tudo. Então, ele fala uma coisa que chocou Jacó. No versículo 30 do capítulo 31, você vai ver esse desabafo de Labão, que é muito bom para você conhecer quem era Raquelzinha. E agora que partiste, Labão está dizendo para Jacó, que partiste de vez porque tem saudade da casa do teu pai. Por que me furtaste os meus deuses? Respondeu-lhe Jacó: porque tive medo, pois calculei, não suceda que me tome à força as suas filhas. Olhe isto, aprenda, se você não levar nada daqui hoje, mas levar esse versículo 32. Não viva aquele com quem achares os teus deuses. Verifica diante dos nossos irmãos o que te pertence, que está comigo, e leva-o contigo. Pois Jacó não sabia que Raquel os havia furtado.
Raquel furtou os deuses, os ídolos do pai dela. O marido não sabia, ninguém sabia. Olhe, uma mulher que faz as coisas escondidas do marido. Às vezes nós achamos que trair o marido é andar com outro homem. Não. Quando você casou, você fez um juramento de fidelidade. Um só. Você jurou a Deus, você jurou a sua família, você jurou a igreja, você jurou a todos que vocês seriam um só. Por que fazer as coisas sabendo que se der errado, seu marido vai ser prejudicado, seus filhos também? Não pode. O marido tem que saber, mas ele não vai deixar, então não faça. Continue esperando. De vez em quando dá aquele toquezinho que você sabe dar. Espera a hora que ele estiver mais manso e dá-lhe um toquezinho. E vai trabalhando na lima surda com ele, mas não faça nada escondido de seu marido. Olha o que aconteceu. Jacó lançou maldição de morte sobre a vida de Raquel e ela vai morrer. Não viva aqueles com quem achares os teus ídolos, pois Jacó não sabia que Raquel os havia furtado. Labão entrou em todas as tendas, procurou tudo. Quando? Versículo 34. Ora, Raquel havia tomado os ídolos do lar e os pusera na sela de um camelo e estava sentada sobre eles. Apalpou Labão toda a tenda e não achou. Então disse ela a seu pai: não te agastes, meu senhor, por não poder eu levantar-me na tua presença, pois me acho com as regras das mulheres. Ela mentiu para o pai. Ela mentiu para o pai. Ela disse que estava menstruada. Sentou em cima da cela, embaixo estavam os deuses. Lógico que o pai não podia tocar, vocês vê lá em Levítico. Se o pai tocasse, ele ficava imundo. Ela mentiu. Eu queria chamar a atenção 3 minutos sobre essa questão de mentira. Isso nos reporta para lá para baixo, lá para os filhos de Eva e Adão, Caim e Abel. 2 filhos, nascidos do mesmo ventre, vivendo na mesma época. Você acha que Caim não era ateu? Caim era um adorador. Era um adorador. Só que ele adorava a Deus do jeito que ele gostava. Não era do jeito que Deus tinha que ser adorado. Adorava a Deus do modo dele. Deus aceita se quiser. Não tem gente que oferece o que quiser a Deus, Deus que se vire. Porque parece que Deus precisa da gente, Deus não precisa. Quando Deus perguntou a Caim: onde está o teu irmão? Ele disse: não sei. Mentira. Só por acaso tu todo meu irmão? Mentiu. Só que ele já havia assassinado o irmão. Então você vê, nesse homem que foi adorar a Deus, o que existia no coração dele: assassinato e mentira. O pai da mentira é o diabo. O pai do derramamento de sangue é o diabo. E, no entanto, ele tinha nascido do mesmo ventre de onde Abel nasceu. Portanto, nós precisamos saber o que fazemos com a nossa língua quando a mentira é forjada na nossa alma. Morde a língua e diz: não, minha boca foi feita para o louvor a Deus.
Não diga, chore, grite, peça a Deus o fortalecimento, clame na hora, mas não diga porque a raiz vem lá do inferno. Comece a lutar. Porque a raiz, às vezes nós não damos atenção. Mas eu nunca traí meu marido, eu nunca roubei, eu nunca matei. Mas você desliza, você mente, o diabo está fazendo uma festa. Você não cresce espiritualmente porque você tem essa erva daninha. Mas só uma mentirinha. Não existe mentirinha. Todas as vezes que você não fala a verdade toda, você está sendo, pelo diabo, você está sendo usada por ele. E ele fica satisfeito, porque ele diz para Jesus aí, diz que você é o Senhor dela, mas faz o que eu mando. Obedece a mim. Olha, a Raquelzinha mentiu para o pai dela. Mentirosa, invejosa, ciumenta. Quer mais uma de Raquelzinha? Você vai ver aqui, quando no capítulo 37, 35, olha o que está escrito no versículo 16. Partiram de Betel e indo havendo pequena distância. Olha, a Bíblia diz o que ela quer dizer. Havendo ainda pequena distância para chegar a Efrata, que é Belém. Deu à luz Raquel um filho cujo nascimento lhe foi penoso. Em meio às dores de parto, disse-lhe a parteira: não temas, pois ainda terás eis. Ao sair-lhe a alma, porque morreu, deu-lhe o nome de Benoni, mas seu pai lhe chamou Benjamim. Olhe esta moça, Raquel, na hora de morrer, está parindo o filho e amaldiçoa o filho que nasce. O nome dele será Benoni, filho da minha morte, filho da minha dor. Como é que se dá um nome desse a um filho? Minhas irmãs, um pedido testamento é o último desejo de uma pessoa que está morrendo. Ninguém nega, pois Jacó negou. Ele disse: não vou botar esse nome no meu filho, o nome dele será Benjamim, filho da minha mão direita. Você está vendo? A Bíblia diz assim: morreu Raquel e foi sepultada a caminho de Efrata, que é Belém. Preste bem. A Bíblia está dizendo aqui que faltava ainda pequena distância para chegar a Efrata. Por que não levaram o cadáver dela? Jacó estava por aqui. Não aguentava mais. Mas vamos pular rápido para o capítulo 49 de Gênesis, que eu preciso começar a pregar. É só para vocês verem uma coisa. Quando chega no capítulo 49, Jacó vai dar uma bênção especial para cada um dos seus filhos, que é cada uma das tribos. Quando ele acaba de dar as bênçãos, no versículo 28, está escrito: são estas as 12 tribos de Israel. E isto é o que lhes falou seu pai quando os abençoou. E cada um deles abençoou segundo a bênção que lhe cabia. Depois lhes ordenou, dizendo: eu me reúno ao meu povo, sepultai-me com meus pais na caverna que está no campo de Efron, o Eteu.
na caverna que está no campo de Macpela, fronteiro ao Manre, na terra de Canaã, a qual Abraão comprou de Efron, com aquele campo em posse de sepultura. Olhe bem, ali sepultaram Abraão e Sara, sua mulher. Ali sepultaram Isaque e Rebeca, sua mulher. E ali sepultei Lia. Sepultai-me lá também. Por quê? Ele queria que no futuro tivesse escrito: aqui é a sepultura dos patriarcas Abraão e Sara, sua mulher, Isaque e Rebeca, sua mulher, Jacó e Lia, sua mulher. Vocês lembram que quando Lia casou, não havia quem desse um pingo de esperança para o casamento dela? Porque o marido dela era apaixonado por uma mulher mais jovem e mais bonita do que ela. Como é que agora, quem é a esposa? Lia, por quê? Vendo o Senhor que ela era desprezada pela fecunda. Deus ao lado dela. Deus com Lia. Lia com Deus é vitória na certa. Lia é a esposa meieira. Ela pariu 6 das 12 tribos de Israel. 6. Rubem, Simeão, Levi, Judá, Issacar e Zebulon. Raquel pariu tanto quanto uma serva. Ela pariu José e Benjamim. A serva dela, Bila, pariu Dan e Naftali. E a serva de Lia pariu Aser e Gade. Alguém me disse: mas irmã, Raquel pariu José. Eu disse: e daí? Qual é o problema? Porque Judá, a linhagem do Messias vem do ventre de Lia. Vem do ventre de Lia. Com isso, nós aprendemos: fique bonita. Cuide da sua aparência. Você tem marido. Marido que tem mulher feia não tem prazer de voltar para casa, gente. Eu sempre disse para o meu filho: não me apareça com noiva feia. Eu não abençoo. Aí, quando ele apareceu lá, com a moça que hoje é a esposa dele, eu disse: está sacramentado. A menina é linda. Linda, 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 linda. Fique bonita. Muito arrumada, cheirosa, perfumada. Sempre, mas principalmente, seja uma Lia com a beleza de Raquel. Seja aquela mulher que vai: esta noite me possuirás, toda linda, toda satisfeita, maravilhosa, dizendo para o marido que vale tudo por uma noite com ele. Às vezes, você deixa o tempo estragar aquele sonho de antes. Você é feita para atrair o seu marido para casa. Nunca esqueça que você é o quê? A dona da casa. A casa se move pela sua beleza, pela sua alegria. É você que faz o seu lar. Lembra, quando você casou, você procurava ter roupas lindas para dormir, cama bonita, bem arrumada, mesa muito linda. Por que você deixou o tempo roubar isso de você?
Eu sei que você trabalha. Eu sei que você chega em casa cansada. Mas faça um esforço. Faça um esforço porque mulher não tem limite. Mulher não tem limite. Se você experimentar, você vai ver que não há limite para o que Deus quer fazer através de você. Não tem. Às vezes as pessoas me perguntam, quando você tira férias, e eu, férias de quê? O meu trabalho é no reino. Eu vou tirar férias do reino? Eu nunca tirei férias. 40 anos de ministério, nunca adoeci. Não tem tempo. Não tem tempo. A senhora está sempre feliz. Lógico, tem tudo ganho, tudo pronto. O céu me esperando lá em cima. Nós precisamos entrar no reino de cabeça, tronco e membros. Nós precisamos saber quem nós somos. Seu marido tem que ser o homem mais feliz da empresa onde ele trabalha. Porque ele tem uma mulher como você. Você tem que ser transbordante. Olhe, quando você lê Cantares, você vê Deus descrevendo a noiva no corpo de uma mulher. Ela é jovem, tem os cabelos negros. Ela é forte, tem os cabelos longos. Ele diz, quando a beleza da mulher é toda para ele, ele diz um exemplo, ele faz um filho dentro do seu ventre. Ele vai pegar tudo que é seu, você que se vire. Cálcio, vitaminas, proteínas, sais minerais, seu marido está lá por fora, já era. Mas é você, com seu filho, oxigênio. Quando a criança está pronta, ela começa, o útero começa a dizer assim, não aguento mais, sai daqui. Sai daqui, e a criança, quero sair. E vambora, enfia a cabeça e dói, né? Quando a criança sai, o que acontece? Você, quando Deus lhe criou, Ele botou aqui em cima 2 botõezinhos, da cintura para cima você era igual ao seu irmão. Aí sua mãe dizia, menina tem que botar blusa. Mas meu irmão, ele é homem. Até hoje ele não tem 6, graças a Deus. Mas você, lá pelos 8, 9 anos, aquelas 2 botõezinhos começaram a dar trabalho. E vai, e dói, e endurece, e vira uma pedrinha, e não sei o quê. E eu não vou descrever, porque aqui todo mundo sabe como é, menos os homens. Quando você está com 12 anos, como está escrito em Cantares, os teus 2 seios, como crias gêmeas da mesma gazela que se apacenta entre os lírios. Isso fala da uniformidade dos seios. Eles estão prontos. Você faz 13, 14, 18 anos, entra na faculdade, se forma, fica noiva, casa, os seios estão ali. Única trabalheira. Sutiã é caro. Mas, tudo bem. Você casa, os seios estão ali. Você engravida, os seios estão ali. Minha irmã, no dia que você pare, eles começam, pouco, endurece, e esquenta. Eles estão gritando. Ei! Olha, nós aqui somos 2 mamadeiras. Alimento balanceado, na temperatura certa para o seu bebê.
Está vendo? O seu filho saiu do ventre. Eles botam aqui no seu seio, ele vai assim, ó. Até ele encontrar o mamilo. Na hora que ele encontra o mamilo, você dá um glória a Deus, porque ele não tem dente. Ele suga. E você chora. E sai sangue, ele não quer saber. É um sanguessuga. Ele mama. Ele mama. Sabe o quê? O seu sangue transformado no leite. É isso que Deus fez em você. Você é um milagre de Deus, minha irmã. Você é um milagre de Deus. Só Deus pode fazer isso. Alimentar um filho com o próprio sangue. Na Bíblia, o sangue é vida. A vida está no sangue. Deus criou isso em você. O seu primeiro chamado. O seu primeiro chamado é como uma cooperadora de Deus. A povoação do céu toda será a Nova Jerusalém, todos nascidos de um ventre de mulher. Se você pudesse ler mais a Bíblia, olhando o que Deus faz com as mulheres. Lá no Éden, Deus diz para Adão: onde estás? Ouvi tua voz no jardim, tive medo e me escondi. Deus, quem te fez saber que estavas nu? Foi a mulher que tu me deste. Ela me deu. Aí Deus se voltou para Eva, para quê? Você vê que a história vai mudar. Deus olhou para Eva. Se fosse eu, no lugar de Eva, eu tinha comeu porque quis, eu não obriguei. Mas ela não era assim. Perguntou para Eva: o que é isto que tu fizeste? Eva olhou para Deus e disse assim: a serpente me enganou e eu comi. Isso é mulher. Isso é mulher. Chega diante de Deus e conta a safadeza todinha. Porque Ele dá conta. Porque você falou em verdade. A serpente me enganou e eu comi. Deus deixou o homem para lá. Ficou aqui com o diabo e a mulher. O diabo travestido de serpente. E Deus deu um grito. Você se lembra que o primeiro pecado foi no céu? Os anjos caíram, viraram demônios. O arcanjo Lúcifer caiu, virou Satanás. Deus não moveu uma palha para redimir nenhum deles. Mas na hora que a mulher diz: a serpente me enganou e eu comi, Deus se levanta e diz: eu porei inimizade entre a tua descendência e o seu descendente. Ele te ferirá o calcanhar, mas mulher, o teu descendente lhe esmagará a cabeça, o domínio, o poder. Chega, pronto. Eva foi expulsa do Éden com Adão, mas ela não foi expulsa assim. Ela foi levando a promessa. A promessa. Ela não saiu de mãos vazias. Meus irmãos, eu não sei o que é que você faz no chamado Natal, mas eu celebro a revelação da promessa que Deus fez a Eva.
Porque Paulo diz em Gálatas 4, no versículo 4, vindo, porém, a plenitude do tempo, Deus enviou o seu filho nascido de mulher, nascido sob a lei. Assim Deus começa tudo. Deus vai começar o Novo Testamento. Como é que Deus começa o Novo Testamento? 2 mulheres, 2 gerações. Maria, jovem, Isabel, velha. Escuta aqui. Quem diz que Isabel é velha é o anjo Gabriel. Porque outro dia me chamaram a atenção. A senhora chamou Isabel de velha? Eu disse, eu não, foi o anjo Gabriel. Está escrito. E eu provo. Ele diz, Isabel, tua parente, igualmente concebeu um filho na sua velhice. Isso é palavra do anjo Gabriel. Então Deus começa o Novo Testamento com 2 mulheres. Você já pensou? Quando Maria, Isabel, velha, grávida, 6º mês, coitada, carrega a água do poço, lavar roupa na potássia, ela não vai dar conta. Maria pegou a trouxa, não tinha mochila nem Samsonite. Saiu da Galileia, subindo para a Judeia. Ela deve ter saído de lá umas 11 horas da noite, porque era mais fresquinho. Com água, um pedaço de pão, subiu. Quando chega na casa de Isabel, tocou, está Jesus e João, um mexendo com o outro. 2 mulheres, 2 ventres. Isabel disse, logo que chegou aos meus ouvidos a voz da tua saudação, a criança dentro de mim saltou de alegria. Olha aqui, 2 ventres, 2 mulheres, João Batista, Jesus. Deus está começando o Novo Testamento. Olhe as mulheres presentes no ministério de Jesus. Primeira missionária entre os samaritanos, aquela mulher samaritana que estava no 6º marido dizendo para Jesus, eu não tenho marido. Que mulher! Primeira a anunciar a salvação entre os judeus, Ana. Quando Jesus foi apresentado no templo, Simeão, o velho, disse, agora eu já posso morrer. Ana saiu gritando para quem esperava a salvação. Primeira, a pessoa que deu a maior notícia do universo foi uma mulher, Madalena. Antes de encontrar Jesus, não era boa bisca. 7 demônios, um para cada dia da semana. Evangelho vai entrar na Europa. Olhe bem o que é que Deus faz quando tem mulher reunida. Lá, em Atos 16, o Evangelho vai entrar na Europa. Está Paulo com os seus amigos lá na missão deles. E a Bíblia diz assim, que no meio do mar, percorrendo a região frígio-gálata, tendo sido impedidos pelo Espírito Santo de pregar a palavra na Ásia. A Ásia não estava evangelizada, ainda não está. O Espírito Santo disse não, eles estavam ali. Ia para a Ásia, o Espírito Santo disse negativo, para cá não. Queria ir para Bitínia, o Espírito de Jesus Cristo disse para cá também não. Eles ficaram ali no mar, rodando, sem saber o que fazer. Sem saber para onde ir. De noite, Paulo teve uma visão.
Um varão macedônio estava de pé e lhe rogava. Um anjo se vestiu de macedônio. Para você ver que trabalho a sua oração faz. Passa na Macedônia e ajuda-nos. A Bíblia diz que o anjo rogava. Ele não pedia, ele rogava. Ele disse, então é para lá que a gente tem que ir. Quando foram para lá, no sábado saímos da cidade para junto do rio, onde nos parecia haver um lugar de oração. Assentando-nos, falamos às mulheres que para ali tinham concorrido. Tinha uma raça de mulher que se reunia para rezar. Só podia ser, porque orar só através de Jesus. E elas rezavam. E elas precisavam, a oração delas não subia para perfumar o trono de Deus, porque elas não eram filhas de Deus. Só a sua sobe, viu? A dela ficava assim, ó. Batendo. Deus diz, vai lá, dá um jeito. Dá um jeito. O anjo não pode pregar o evangelho, porque isso foi dado a nós. Então o anjo foi lá, vai, Paulo, vai. Lá que tem uma mulherada orando, rezando. Paulo chegou lá, apresentou Jesus. Eita, que a mulherada, você sabe como é. Tinha uma sacoleira, que era a líder das mulheres. Ela era a líder das mulheres, sacoleira. Lá não tinha o Paraguai. Ela ia a Tiátira comprar púrpura para vender em Filipos. Lídia, ela já foi batizada com a família toda, e quando acabou de batizar, já disse para eles, se vocês acham que eu sou digna, vem hospedar na minha casa. Ali começou a primeira igreja da Europa. Filipos, a igreja dos filipenses. Aquela igreja era louca por Paulo. Era eles que sustentavam o ministério de Paulo. Você vê isso quando você lê a carta de Paulo aos filipenses. Ele se controla para não exagerar. Deus é testemunha da saudade que eu tenho de vós. Aí ele muda na terna misericórdia de Cristo Jesus. Ele é engraçado, não é? Meus irmãos, você vai andar a Bíblia e você vai ver a importância da mulher em todos os momentos. Em todos os momentos. Mas Deus chamou a mulher para ser a ajudadora idônea. Você precisa estar ajudando. Você precisa estar suprindo aonde você vê que faltou. É lá o seu lugar. Qual é o meu lugar? Aonde você viu que tem necessidade. Lá é o seu lugar. Como esposa, seja bonita, seja arrumada, seja elegante, seja principalmente cheirosa. Cheirosa. Mas nunca pense que é a sua beleza física que vai manter o seu casamento. Seu marido precisa admirar você. Porque o cerne do amor é a admiração. Você viu como Jacó começou? Dizendo, olhe Labão, o que você fez comigo? Você me enganou. No final, é a mulher que ele amava, era Lia. E ele queria Raquel, impressionado com a estampa de Raquelzinha. Aquilo foi se desfazendo todos os dias um pouco, por causa da imaturidade, do ciúme, da inveja, da mentira, da carnalidade daquela mulher. Olha, quando nós lemos um dos capítulos mais conhecidos da Bíblia sobre mulher, ele começa dizendo, mulher virtuosa, quem achará? Parece, ninguém acha mesmo. Ele pergunta, né?
ele termina dizendo que enganosa é a graça e vã a formosura, mas a mulher que teme ao Senhor, essa será louvada. É preciso que você saiba que seu marido tem que admirar você, mas admirar você pelo que você diz, pelo que você faz, pelo modo como que você conduz as coisas dentro de casa, a economia doméstica, a educação dos filhos, o tom da sua voz, a alegria sempre presente, o exemplo que você é dentro de casa, a candura que você tem. Ele precisa admirar você, porque a admiração é o cerne do amor. Ele tem que admirá-la. Foi assim que Jacó elegeu Lia, a esposa, e não Raquel. Então, que você pegue tudo que você tem como mulher, e que você saiba que Deus tem o projeto certo na vida dos seus filhos, quando Ele botou aqueles filhos no seu ventre. Você não escolheu aqueles filhos, você não escolheu, mas aqueles filhos não escolheram você. Isso é o resultado de uma escolha de Deus. Portanto, Deus é responsável. Não foi Ele que fez o filho no seu ventre? O manual do fabricante é a Bíblia. Foi Ele que fabricou, é Ele que conhece, Ele está esperando que você chegue para Ele todos os dias. Senhor, fulaninho que o Senhor formou no meu ventre está dando defeito. E eu preciso do Senhor assim, 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 assim. Ele quer que você vá a Ele. Ele está esperando. Quanto você tem ido? Quanto você tem ido? Quanto tempo você passa com Ele? Pelos filhos. Quanto tempo? Lia, cada vez que chamava um filho, era uma maravilha. Quando ela chamava Rubem, era assim. Rubem, não. O Senhor é o Deus que atende aos aflitos. Vem tomar café. Café não, que não tinha. Senhor Deus que atende os aflitos. Vem almoçar. Senhor Deus que atende aqueles que dependem dEle. Vem para cá. Senhor Deus que é digno de todo louvor. Vem tomar banho. Era ajudar. E assim, cada filho dela era um tributo de louvor a Deus. Porque ela sabia que foi Deus que deu aquele filho no ventre dela. Amém? Que Deus nos abençoe e nos guarde. Que faça resplandecer o seu rosto sobre nós. E tenha misericórdia de todos nós. Amém.